profanei as palavras, eu poderia dizer qualquer coisa. Tinha que matar o como. Não fale assim, falei. Tem que evocar tua atenção, cara. Tava falando do Jael, cara, prosseguindo na reflexão sobre Jael, ficou claro que sua imagem era particularmente adequada. Representava de forma precisa a experiência de dissociação ancestral da paciente, porém, numa forma redimida e consciente. Jael atraiu o general inimigo Císera com leite e oferecimento de proteção, tendo como propósito assassiná-lo. Alto, mais alto. Me dá ali o coisinha. Isso, vamos lá, eu estabeleço o som. Vai. Estou tentando procurar. Apesar disso, ela é louvada no cântico de Débora, ela é chamada de bendita entre as mulheres, entre todas as mulheres que habitam em tendas, seja ela bendita. Os pais da paciente encobriam sua ânsia de poder psicologicamente assassino com um véu de piedosa bondade e hospitalidade. A própria mulher identificava-se com a persona da inocência, dissociada de sua libido agressiva, e identificara-se também com o seu ego vítima. A imaginação ativa, por meio da dança ritual, trouxe a consciência e reintegrou as energias da sombra, relativizando a persona, tanto quanto a sombra, com base na imagem de um self forte e feminino capaz de arcar com o lixo ancestral. Tu lembra da história da menina da família? Sim, que pastor, carregava o lixo? O chumbo. Sim. A consciência desse sofrimento ocasionado pela sombra coletiva de poder, além de libertar de certa forma as pessoas no seu ambiente imediato, também tornou a paciente psicologicamente não contagiosa. Psicologicamente não contagiosa? Como assim? Cara, eu vou ter que prosseguir. Yuli gostou da live. Um beijo pra você, Yuli. Ela tornou-se cada vez mais capacitada a confrontar seus pais e os outros sem se contagiar pela raiva deles. Ela não se contagiava com a raiva exterior, sim. Parece que é um degrau bastante positivo de se adequar na vida, de não trazer pra si, né? Não, um fardo deixado no sentido. Também se viu capaz de levar seus relacionamentos com uma autoconfiança consciente e adaptativa, em vez de envenená-los com um ressentimento contagiante. Tal como o sacerdote do culto Iorubá para a cura da varíola, que apenas se dedica a essa enfermidade, tendo ele mesmo se recuperado da doença e sendo, portanto, imune a ela, o indivíduo desidentificado do complexo de bode expiatório pode confrontar-se com feridas e culpas semelhantes nos outros e tornar-se um agente da consciência e da cura. O sonho de um homem que chegou a formar-se analista ilustra o modo como esse processo de desidentificação permitiu que ele se tornasse um agente da cura. Seu sonho. Estou na França, onde encontro uma cidade medieval que agora está modernizada. As antigas igrejas estão cercadas de habitações modernas. Há uma série de estilos individuais nessa arquitetura. Há também um modelo do único tipo de arquitetura não permitido. Uma gruta em arco, sem janelas, dentro da qual existe uma figura masculina inchada, de cabeça grande e muda, parecendo um mergulhador que se mantém por meio de provisões sugadas de um aparelho. Mostro aquilo aos amigos que me acompanham e todos concordamos que seja um modo horrível de viver.
Encontro-me com minha amiga. Ela acabou de formar-se em medicina. Decidimos deixar a cidade para entrar no deserto. Ela não quer ir até que eu a convenço de que poderemos redigir uma nova matéria médica para a vida no deserto. Ela aceita porque aquilo representa um suficiente desafio em sua vida. A França, esse homem associou uma tia querida e as conversas mantidas com ela, um dos poucos lugares da infância em que seus sentimentos puderam fluir. A cidade medieval murada, o complexo, um lugar seguro onde o vício e a virtude estão claramente delimitados. O complexo dele? Onde o vício e a virtude estão claramente delimitados. Foi modernizada, cada indivíduo conta com a possibilidade de um espaço psíquico com suas formas próprias dentro do todo. Os diversos aspectos do paciente têm seu espaço e são aceitos. Somente a antiga e confinada defensividade esquizóide é proibida. O paciente considerou a gruta como uma imagem do seu antigo medo da solidão. Fora este o primeiro sintoma de seu complexo de bode expiatório. A mudez, ele associou sua postura negligente e acomodada que necessitava de provisões sugadas, por não conseguir relacionar-se de forma humana e direta. Porém, de um ponto de vista mais positivo, o homem mudo também sugeria a ideia de um mergulhador psicológico, um explorador do inconsciente. Na lise do sonho, a aceitação consciente da solidão tornou-se uma cura. O paciente, em sua ânima curadora, sacrifica uma vida coletiva, entrando espontaneamente no deserto a fim de descobrir um novo repertório de cura. O consentimento consciente com o potencial da individuação presente no arquétipo representa o trabalho de uma vida. A patologia que o indivíduo sofreu e carregou conscientemente transforma-se num apelo a servir. Não no sentido antigo do apaziguador, mas sim como o ferido curador que ousa aventurar-se para além das muralhas coletivas, seguindo um chamado do self. Nas palavras desse homem finalmente reconciliado com seu destino. Meus pais me mandaram embora, de forma que eu pude aprender a via do sentimento, que eles jamais me puderam ensinar. Agora, no entanto, na velhice, eles precisam desse sentimento, assim como muitas outras pessoas. Eles me procuram, sinto-me como filho pródigo. Chega quase a parecer que os anos de exílio foram um tormento, armado pelo destino pelo qual eu pude crescer. O deserto aqui incluído conscientemente expressa a verdadeira relação do bode expiatório com os deuses. Por meio de sua alienação do coletivo, o bode expiatório exerce sua função medial, auxiliando a conectar o mundo da consciência ao mundo da psique objetiva. Esse serviço ao transpessoal requer uma disposição heróica e consciente para aventurar-se no outro mundo. Nas regiões consideradas malignas, arcaicas e terríveis, exatamente aquelas regiões desérticas que constituíam originariamente o inferno pessoal do indivíduo identificado com o bode expiatório, onde agora, porém, as energias luminosas podem ser confrontadas com as novas atitudes resultantes do processo de transformação. Além do fôlego, é muito gatilho enquanto eu leio. Geralmente, se eu não estivesse na live, eu estaria expondo todos eles, cara. Mas é que eu me controlo. É que nem tá em sala de aula. Em sala de aula, ficava com meus posts. Tanto ali, né? Nos 2 últimos cursos. Pai. O bode expiatório é uma das muitas imagens que sugerem a interface entre consciente e inconsciente. Ao lado dos artistas, dos sacerdotes, dos xamãs, dos palhaços e dos feiticeiros, o bode expiatório atravessa as fronteiras do coletivo, manuseando materiais demasiadamente carregados de perigo e caos para
mãos seculares comuns. Com essas outras categorias, o bode expiatório tem a função de redimir modalidades antigas, especificamente por precisar confrontar-se e debater-se com os materiais reprimidos pela cultura. A imposição do seja perfeito por parte do acusador demoníaco perde seu distorcido significado exotérico. Com X. Enquanto imperativo de uma... A pronúncia é esotérico, eu só enfatizei mesmo. Enquanto imperativo de uma vida de acordo com os modelos coletivos de comportamento. Torna-se, em lugar disso, um convite ao serviço do espírito em sua manifestação individual, junto a uma consciência profundamente harmonizada. Torna-se um apelo à descoberta dessa modalidade inerente de conhecimento, inicialmente pela própria tarefa de trabalhar o complexo de bode expiatório em si. Torna-se um apelo à descoberta do destino que promoveu esse doloroso papel enquanto fator para o despertar do redentor espírito interno. A psicoterapia assume aqui seu legítimo papel como pedra de toque do conhecimento da verdadeira essência do indivíduo, o self, e do sentido do destino comum desse indivíduo sobre a Terra. Um sonho marcante apresentado por outra mulher que trabalhava o modo de livrar-se do complexo apresenta uma imagem do profundo processo por meio do qual ela foi apresentada a fonte transpessoal do bem e do mal. Meu pai está embriagado. Estou conduzindo às pressas jovens escravos pela margem, ocultando-os no convés de embarcações que se dirigem para o norte. Eu os estou enviando para as casas onde estejam seguros, como fez Harriet Tubman. Encontro um buraco junto ao rio para defecar, para depositar ali o meu volume, normalmente enorme, de excremento. Em seguida estou numa piscina onde há um homem parecido com Einstein e que foi mandado ali para ensinar-me sobre cosmologia e os mistérios do mundo. Ouço e nado. Ele menciona o treinamento de pessoas para irem até os corpos celestes que dão origem à enfermidade, a fim de descobrir suas causas e os meios como se mantém ali. Há algo a ser aprendido sobre o transporte. Há também um paradoxo. O espaço é o nada, o vazio, e todavia possui esses corpos, planetas onde tem origem a enfermidade. Uma mulher que está presente afirma que a teoria ainda não sairá por alguns anos. O homem foi enviado para falar somente comigo, mas agora há uma série de oficiais à sua volta. Alguém me informa que aquilo que eu perdi será explicado numa publicação da nossa nova sociedade. Isso é um sonho ainda? Aqui eu li antes de começar e aqui diz que é apresentado por uma imagem do profundo processo, mas não afirma se é sonho. Sim, então não dá pra saber bem. Não é um sonho mesmo. É um sonho. Tá aqui Ótimo. no parágrafo anterior. Aqui o princípio paterno é despotencializado, inconsciente, o ânimos patriarcal não é mais condenatório. Dessa forma, a emotividade, a paixão e o relacionamento com a natureza represados. Onixis, obrigada. Ele falou finalmente uma live interessante. Agora vamos continuar. Aqui o princípio paterno é despotencializado, inconsciente. O ânimos patriarcal não é mais condenatório. Dessa forma, a emotividade, a paixão e o relacionamento com a natureza represados, que a paciente associou aos escravos, pode começar a mover-se em direção à liberdade. O ego onírico atua como a figura de psicopompo do self nos trilhos subterrâneos para libertar a sombra oprimida. Qual é o nome? Pompo. Tem que pesquisar. Acredito eu que seja praticamente um guia espiritual. Um guia, sim. Figuradamente falando. Sim.
Nesse processo, a paciente pode aliviar-se do volumoso acúmulo de agressão recebido, o ressentimento que se formara nela como bode expiatório familiar cumpridor de seus deveres. Depois, tal como num batismo, abre-se uma nova perspectiva arquetípica diante dela. O singular mensageiro revela que a enfermidade ou mal possui uma origem transpessoal, pertence ao universo e não a ela, pessoalmente. O mal pertence ao universo e não a ela. Ok. Contudo, ela deverá envolver-se no processo de compreensão desse lado sombrio da vida cósmica, enquanto parte de uma nova dimensão da consciência a desenvolver-se numa nova sociedade. Há menção no sonho a certos mistérios quanto ao transporte, que segundo ela eram devidos à força centrífuga, de modo que as pessoas portadoras de uma essência cósmica podem fluir de um corpo cósmico para outro. Essa imagem sugeriu à paciente que a energia... Baixa mais, por favor, pode deixar bem baixinho. Assim. Tem muito diálogo, vai levar minha consciência. Tá. Minha consciência, minha percepção. Essa imagem sugeriu à paciente que a energia gerada quando se considera o problema da vida por meio da análise e da introspecção de sua parte, permitiriam à consciência humana o salto intuitivo necessário à exploração do paradoxo divino, de que do nada provém as esferas de matéria, energia, consciência que dão origem à dor. Temos aí sugerido um equivalente contemporâneo da vida de Buda. Da mesma forma como avidya, o auto-engano é o causador do sofrimento, a consciência parcial e distorcida inerente aos complexos que somos destinados a carregar é a causa da desordem. Somente por meio do transportar-se entre esses complexos conseguido quando cercamos a totalidade característica do self, é que poderemos descobrir o significado da enfermidade, a fim de relativizar o inevitável sofrimento humano. O mal pode ser encarado desse modo, como um elemento relacionado com sua fonte transpessoal. O trabalho arquetípico do bode expiatório serve também para identificar o mal, para discriminar-se entre os níveis da sombra. Eis o sonho de uma mulher que ilustra a necessidade de atenção à diferença entre conteúdos pessoais, coletivos e arquetípicos da sombra. Acabei de limpar meu cano de esgoto e começo a seguir seu trajeto fora da casa. Ele me leva a uma fábrica de fertilizantes. Vêm-se canos de todas as casas da cidade. Todo o esgoto e o excremento dão em 3 grandes tambores que são aquecidos. Depois, tudo aquilo é distribuído como adubo para fertilizar as plantações. Sobrou algum resíduo nos tambores, um resto escuro. Esse resíduo é sugado por meio de um tubo especial diretamente para o mar. Essa mulher descobrira que não podia contar com um mentor venerando que a aceitasse nos momentos em que sentia ódio. Sua ira corrosiva libertara seu ego da transferência idealizante, permitindo-lhe enxergar uma forma alternativa de lidar com essa emoção inaceitável. Ela conseguia relacionar-se conscientemente com a emoção, distinguir seus sentimentos e até mesmo aceitar parte da sombra rejeitada pelo seu mentor. As emoções intensas poderiam ser usadas como fertilizantes do seu ambiente, permitindo o crescimento das coisas, quando elas expressavam de uma forma ressequida e consciente. Parte do seu ressentimento constituía uma postura válida e coletiva contra uma proteção superficial e sentimental da realidade.
Contudo, o resíduo mais profundo do excremento deve retornar de acordo com a indicação do sonho para o inconsciente, tal como o Anel da Lenda Germânica e a trilogia de Tolkien. Essa libido é demasiada para ser carregada, devendo, pois, ser devolvida ao inconsciente e aos deuses. Ela retornará sob alguma forma renovada, pois a libido não desaparece. Todavia, ela não pode ser carregada pelo indivíduo ou pelo coletivo. Não pode ser redimida ou alterada no sentido de purificá-la por nenhum controle meramente humano, por nenhum controle exclusivamente humano. Essa distinção nos níveis da sombra coletiva é análoga àquela promovida pela tradição ocultista entre o mal relativo e o absoluto. Há uma parte culturalmente subordinada da sombra que, ao se tornar consciente, pode ser reavaliada e devolvida no sentido de enriquecer o coletivo. Há também uma destrutividade abissal, até mesmo voluntária, que se insurge contra a evolução cultural e contra os próprios deuses. Trata-se do mal absoluto, parte de alguma incompreensível malignidade e poder perante o qual, tal como Jó, apenas podemos cobrir nossa boca quando a vemos na natureza e tremer, luzindo sombria em nosso interior. Jó era um fanfarrão. A mulher acima mencionada relacionava seu ódio de viver, sua destrutividade às energias que deram origem aos campos de concentração. Caraca. Era análogo, bem como as energias que irrompem das profundezas das psicoses. Tal como todo indivíduo identificado com bode expiatório, ela também assumiu prontamente uma carga excessiva de responsabilidade por esses aspectos da sombra coletiva. Chegaram inclusive a dedicar sua vida anteriormente a algumas causas e a ajudar os outros. O buraco negro no mar parecia-lhe ligado às profundezas de forças terríveis. A fenda de Mordor, o sepulcro arcaico e primitivo, um buraco negro que concentra a inelutável destrutividade do ser desconexo, sua mais negra frieza. No sonho ela pôde perceber que este era um elemento transpessoal. Uma palavra que inelutável. Você pode ter luto, eu acho. Pô. Inelutável. Vai continuar. Acho que é a negação do luto. Sim. Continua. Olhar. Jumbanda, você vai levar minha percepção, cara. Inelutável contra o que é impossível lutar. O que não se pode subtrair, fatal, implacável, invencível, que não se pode contestar, certo, indiscutível e irrefutável. Inelutável. E também ainda acredito que se encaixa o que eu disse, pô, parece que é proibido de se ter luto aí, sim. Cara. Cadê? Olhar para a goela desse local selvagem e temerário de poder produz um duplo efeito. Não é apenas sepulcro, mas também ventre. Ele liberta o indivíduo para um novo nascimento. O ódio e a destrutividade do indivíduo podem ser vistos como um reflexo da face obscura do transpessoal, que para os indivíduos identificados com bode expiatório representam uma autoconfiança necessária. As energias da sombra com as quais eles foram identificados e, em última análise, até mesmo a raiva e a destrutividade que sentem são reflexos do lado obscuro da existência. Elas podem ser proclamadas conscientemente com afirmações de totalidade da capacidade do Self em trazer à tona, em cada um de nós, nossa própria monstruosa individualidade. Além disso, entretanto, o reconhecimento das aterradoras regiões de
Poder força-nos a tomar uma posição pessoal. Penetramos em nós mesmos à medida que lutamos com as energias sombrias que emergem em nós e nos outros. E enquanto aprendemos a nos colocar conscientemente contra a simples atuação das forças nas quais cada um de nós toma parte. Eu me perdi aí. Quer chamar? Quer que eu volte de algum lugar? Não, leia só essa última parte. Penetramos em nós mesmos à medida que lutamos com as energias sombrias que emergem em nós e nos outros. E enquanto aprendemos a nos colocar conscientemente contra a simples atuação das forças nas quais cada um de nós toma parte. O antigo ritual do bode expiatório transcorre nas tradições periódicas que anunciam um ano novo. É um sacrifício de base visando aplacar a divindade e assegurar a proteção divina da nova fase ou forma da vida cultural. Matamos o bode ontem, cara. Temos a esperança de nova vida, um novo ciclo, cara, da Terra em torno do Sol. Nada mais religioso do que isso. A evidência é amplamente disseminada em nossos tempos da injúria, as mais profundas e antigas camadas da psique e dos complexos de alienação e rejeição, inferioridade, sugere que uma nova era se encontra em preparação e que nós, enquanto indivíduos, sofremos a sua gestação. O exílio do recipiente provedor original, concretizado no coletivo familiar, é um lugar comum em nosso tempo. Essa consciência só pode ser atendida individualmente. Cada pessoa destinada a tornar-se um indivíduo consciente por meio do exílio do coletivo chega a uma visão e uma relação particulares com a consciência, engendradas em parte pelas próprias marcas da vida do indivíduo e pela característica particular do seu exílio. Os que chegam a esse ponto são os construtores de um novo templo e de um novo domínio. Vou para a bibliografia aqui no finalzinho. Cara, eu me acostumei mal. Eu adoro quando a notinha de rodapé embaixo da página. Tem que virar várias páginas, segurar com o dedo. Martin Claret é ótima nisso. Ver Eduard Edinger sobre biografia mesmo. O mito de Jung, a criação da consciência, o mito de Jung para o homem moderno, São Paulo, Cotrix, fora de catálogo. O mito de Jung para o homem moderno, eu acho que eu vi esse na Amazon. Vai. Devorar tudinho e me tornar alguém. Há um conto sufi que me foi trazido à lembrança de maneira independente por 3 analisandos identificados com o arquétipo do bode expiatório. O que é um conto sufi? Mas se escreve? Sufi mesmo, como a fonética. E o início? S-U-F-I. Assim? Não, tem um I. Sufi. Só isso? Sufismo. Uma corrente religião mística e contemplativa do Islã. O misticismo islã. Memorizar essas coisas. Ele expressa o sentido positivo do bode expiatório enquanto promotor de uma nova ordem. A princesa determinada. Certo rei acreditava na autoridade de tudo aquilo que lhe for ensinado e de tudo aquilo que ele considerava correto. Era um homem justo sob muitos aspectos, porém de ideias limitadas. Um dia disse ele para suas 3 filhas: tudo o que possuo é de vocês ou pertencerá a vocês. Através de mim vocês ganharam a vida. É a minha vontade que determina o futuro e, portanto, o destino de vocês. Conforme era seu dever e totalmente convencidas dessa verdade, 2 das jovens concordaram. A terceira filha, entretanto, falou:
Embora minha condição exija obediência às leis, não posso acreditar que meu destino deva ser sempre determinado pelos teus pensamentos. Veremos, disse o rei. Ele ordenou que ela fosse encarcerada numa pequena cela, onde ficou definhando por anos a fio. Nesse inteirinho, o rei e suas filhas obedientes aproveitaram livremente da parte da riqueza que, de outro modo, seria dela. O rei então pensou com seus botões: esta jovem está no cárcere não pela sua própria vontade, mas pela minha. Isto é prova suficiente para qualquer mente lógica de que é a minha vontade, não a dela, que determina o seu destino. Ainda pensava, cara. O povo do país, ouvindo falar da situação de sua princesa, comentava: ela deve ter feito ou dito qualquer coisa de muito grave para um soberano no qual não encontramos nenhuma falta. Tratar dessa forma sua própria carne e sangue, que supor que ninguém chegara a contestar a afirmação do rei de que tinha autoridade sobre tudo. De tempos em tempos o rei visitava a jovem. Embora pálida e enfraquecida pelo seu confinamento, ela se recusava a mudar de atitude. Por fim, a paciência do rei se esgotou. Essa sua afronta contínua, disse ele, apenas irá aborrecer-me ainda mais. Além disso, sua presença no reino parece enfraquecer minha autoridade. Eu poderia matá-la, mas tenho bom coração. Assim sendo, vou bani-la para o deserto adjacente a meu reino. É uma terra erma e inabitada, exceto por animais ferozes e por gente que, de tão estranha, foi expulsa por não conseguir viver na nossa sociedade racional. Ali, você logo descobrirá se pode ter uma existência à parte de sua família e, caso possa, se prefere essa existência nossa. O decreto foi imediatamente obedecido e a princesa foi levada até as fronteiras do reino. Logo ela se viu perdida numa terra inóspita que pouca semelhança guardava com o ambiente acolhedor em que fora criada. Não tardou a perceber, contudo, que uma gruta podia servir-lhe de moradia, que as nozes e os frutos podiam ser apanhados exatamente como das bandejas douradas e que o calor provinha do sol. Esse deserto possuía um clima e uma forma própria de existência. Passando algum tempo, ela ordenara de tal modo a sua vida que obtinha água das fontes vegetais da terra e fogo de uma árvore em chamas. Eis aqui, pensou ela, uma vida cujos elementos participam em conjunto, formando um todo, embora nenhum deles seja de forma individual ou coletiva, obedeçam às ordens de meu pai, o rei. Certo dia um viajante perdido casualmente, homem de muitas posses e engenho, encontrou a princesa exilada, apaixonou-se por ela e a levou de volta ao país dele, onde se casaram. Algum tempo depois, os dois resolveram retornar ao deserto, onde construíram uma imensa e próspera cidade em que sua sabedoria, seus recursos e sua fé eram expressos de maneira mais completa. Uma pessoa falou aqui, o Akira XXW. Achei que era uma mina até ele falar. Gente... Continua a leitura. Estou incrédula. Os estranhos e outros banidos, muitos dos quais considerados loucos, se harmonizaram de forma completa e útil com essa vida multiforme. A cidade e o tempo a seu redor conquistaram fama pelo mundo todo. Foi mal. Não tardou muito para que... Eu não vou conseguir me comportar, cara. Eu vou querer... Se exibir. Respira fundo e continua a leitura. Caramba. Aí a exibição repreendida se torna riso, cara. Respira, vai. Respira, que eu tenho que continuar a leitura, tem que terminar então, o livro. Aquelas pessoas que começam a rir em sala de aula estão repreendendo algum comportamento ali, cara. Pode ser. Estou tentando se portar em sociedade.
Já presenciou o caso, a gente tinha que levar água ali, cara. Que a pessoa tava que não falando parava mal. de rir, cara. Já. Era esse o caso, agora todos nós sabemos. Quem nunca passou por isso. Onde é que eu parei? Os estranhos e outros banidos, muitos dos quais considerados loucos, se harmonizaram de forma completa e útil com essa vida multiforme. A cidade e o campo a seu redor conquistaram fama pelo mundo todo. Não tardou muito para que seu poder e beleza sobrepujassem de longe o reino do pai da princesa. Por uma escolha unânime dos habitantes, a princesa e seu marido foram eleitos como os monarcas desse reino novo e ideal. Por fim, o rei decidiu visitar aquele estranho e misterioso lugar que florescera no deserto e que era, segundo se contava, habitado ao menos em parte por aqueles aos quais ele e seus afins haviam desprezado. Quando, com a cabeça curvada, aproximou-se lentamente do pé do trono no qual se encontrava o jovem casal, ergueu os olhos para conhecer os monarcas cuja reputação de justiça, prosperidade e compreensão ultrapassava em muito a sua. Pôde ouvir as palavras murmuradas por sua filha: "Vê, meu pai, como cada homem e mulher tem seu próprio destino e sua própria escolha." O autor é Hidrishad Tales of the Devishas. Acho que o livro não tem nem localização. No conto, o exílio fornece um impulso para reclassificar, reconciliar e redimir um antigo sistema de valores, permitindo o estabelecimento de um novo domínio. Nesse novo domínio, os antigos valores coletivos são abandonados, não sufocados ou combatidos, mas simplesmente deixados para trás, superados. Além disso, o novo domínio é estabelecido no deserto, a região intermediária habitada pelos estranhos e pelos videntes, viandantes. O deserto, imagem tão frequente nos sonhos das pessoas identificadas com o bode expiatório, torna-se por fim uma imagem da conexão, a base a partir da qual o ego estável pode buscar ativamente uma relação criativa com a vida e as profundezas perenes da psique objetiva. Perenes da psique objetiva? Eternas. Uhum. Um elemento radicalmente novo presente nessa visão é o respeito de cada indivíduo pela particularidade da visão e da contribuição do outro, segundo as palavras de uma mulher: "Por eu ser capaz de amar minhas próprias feridas e forças agora, por preocupar-me com elas e acolhê-las, posso amar até mesmo o meu destino. Posso também aceitar as feridas e as forças dos outros e abdicar da necessidade de ser aquela pessoa que é correta e forte, ou aquela que é incorreta e declaradamente fraca. Cada um de nós é correto e incorreto como o cego e o elefante, pois cada um de nós detém uma parcela da verdade. A verdade está aí, mas cada um é limitado por sua restrita visão pessoal. Portanto, precisamos uns dos outros e completamos uns aos outros." A questão do bode expiatório não admite nenhuma solução fácil na cultura coletiva. O espírito de todos os grupos tende a uma consciência de nível mágico, com uma propensão à dissociação e à projeção da sombra. A maior parte dos grupos mantém seu senso comum da identidade pessoal por meio da união contra o adversário, expulsando o que seja considerado negativo, exatamente como procede a maior parte das pessoas. A biografia com explicação. Mesmo os grupos inicialmente orientados para uma tarefa caem para a forma mais primitiva quando seu foco de cooperação torna-se obscurecido ou tão complexo a ponto de se formarem facções em torno de sua implementação, ou ainda tão amplo que seus membros não podem mais partilhar. Caiu aqui, desculpa.
Pode continuar, é só... Ou ainda tão amplo que seus membros não podem mais partilhar entre si no seu sentido de encontrar áreas de reciprocidade e respeito indefensáveis. É o que acontece ao coletivo. Porém, o tipo de consciência que possibilita a percepção desse fato não é característico do espírito grupal primitivo. Deve ser deliberadamente estimulado. Só pode manifestar-se no nível individual e, a menos que haja um respeito pelas perspectivas individuais no grupo, as vozes diligentes que clamam em meio à aridez coletiva poderão soar indiferenciadas. V. Edward C. Whitmont, Return of the Goddess, páginas 255 e 56. Individual Transformation and Personal Responsibility, quadrante, volume 19, número 1, primavera de 1986. Sugere-se aqui a necessidade de novas formas de autoconfronto grupal por meio do nivelamento mútuo de cada indivíduo, de cada membro. A literatura sobre a dinâmica de grupo familiar sustenta tanto a eficácia dessas formas quanto o potencial de aprendizado de novas formas de consciência por intermédio de terapia grupal e familiar. As testemunhas objetivas não conseguem diferenciar-se dos excêntricos inadaptados, dos que buscam a si mesmos e das personagens limite inconscientes que estimulam o oposicionismo, que preenche suas próprias carências em termos de poder. Dificuldade de entender isso aqui. As testemunhas objetivas não conseguem diferenciar-se dos excêntricos inadaptados, dos que buscam a si mesmos e das personagens limite inconscientes que estimulam o oposicionismo que preenche suas próprias carências em termos de poder. Com bastante frequência, a hierarquia autoritária do grupo exacerba a dificuldade inerente de diferenciação e inibe a divergência potencialmente criativa. Existe uma hierarquia autoritária aqui no grupo. Exacerba, ilumina aí. Exacerbar. Algo demais. É isso mesmo. Mas vamos ter certeza. De excesso, cara. Dificuldade inerente de diferenciação inibe e contém a divergência potencialmente criativa, cara. Exacerbar, tornar-se mais violento, áspero ou acerbo. Tornar-se mais intenso. Avivar, agravar. Eu acho que nesse caso é de agravar. A nossa internet parece que está instável. Deixa eu vir mais pra cá. É horrível nessas horas que tem que desligar e ligar o Wi-Fi, cara. As conexões já eram ruins quando tínhamos que utilizar cabo RJ45, cara. Mas JR, cara. Mas que eu tô toda torta aqui. O próprio arquétipo de bode expiatório pode servir de mediador entre um grupo coerente e positivamente identificado e os marginais, exatamente como medeia entre os ideais do ego individual e a sombra, tornando consciente o sentido e a dinâmica de projeção da sombra. Entretanto, a menos que o arquétipo seja carregado com uma consciência que possibilite uma desidentificação, ele vai atolar os membros do grupo e o espírito grupal em dissociações semelhantes àquelas sofridas pelos indivíduos. Para que o arquétipo seja carregado com consciência, ele carece de uma imagem significativa, capaz de incluir suas dissociações e apresentar um espelho à sua própria natureza.
Enquanto muitos cristãos consideram Cristo apenas mais um bode expiatório a carregar todos os pecados do fiel, uma perspectiva introvertida espiritual poderá considerá-lo o símbolo daquele que carrega conscientemente o sofrimento das oposições internas, como sua crucificação pessoal. Nesse sentido, ele é um modelo para o ego em processo de individuação, o ego que carrega sua totalidade de maneira tão indefensiva e, portanto, consciente quanto possível. Bibliografia. Isso implica uma aceitação das qualidades que correspondem ao ego ideal, bem como daqueles que não lhe correspondem, mantendo os opostos juntos simultaneamente, com atenção e intuição, a fim de que o indivíduo perceba a própria autoimagem. Promove-se dessa forma uma visão desconcertante e sensata dos paradoxos, sonoridades e dissonâncias da natureza do indivíduo. Um símbolo igualmente significativo e que permite uma conscientização desses opostos a partir de uma perspectiva feminina, sensível ritmicamente alternante, pode ser encontrado nas imagens da grande deusa, por exemplo, Inanna, Perséfone, Kali, Ísis, etc. São imagens que expressam aspectos ideais e sombrios do todo, equilibrando-se ao longo do tempo. Dessa forma, Inanna ora é promotora da vida, ora é impiedosamente destrutiva. Kali ora é maternal, ora é selvagemente devoradora. Ela simboliza um modelo que permite ao ego um processo de individuação. Permite ao ego em processo de individuação experimentar as duas faces ou as muitas faces da sua natureza com intensidade de sentimento e de recordar-se delas quando se manifestam no terreno paradoxal do tempo por trás das divergências. Esse modelo, por depender da integridade da percepção corporificada e afetiva, é temporal. Ambos os modelos simbólicos implicam a necessidade de chegar-se a uma consciência do nível de realidade que existe por trás dos opostos. Chega ao final de livro, cara, as últimas páginas é tudo pra confundir as ideias, cara. Dá muita coisa pra se meditar, cara. Ambos sugerem a consciência espiritual da árvore da vida e da morte que na mitologia encontra-se oculta de todos, exceto dos iniciados. Da árvore da vida e da morte que na mitologia se encontra... Na mitologia encontra-se oculta de todos. Se encontra oculta de todos. Exceto dos iniciados. Exceto dos iniciados. Tem um que ele faz leve aqui, né? Uhum. A contemporaneidade permite. Atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Atingir essa consciência envolve uma transformação da percepção individual da própria divindade. Transformação que se encontra implícita na cura do complexo de bode expiatório. Uma vez que a função dos dois bodes sacrificados em nome de uma reconciliação com a divindade é inicialmente desempenhada pelo ego vítima e pelo ego alienado. O oculto é traumatizado, o eu verdadeiro é devolvido à vida, da mesma forma como o indivíduo que porta o fardo, por meio de experiências que soam como uma graça e pela descoberta do acesso aos arquétipos parentais no caldeirão ritual da análise. Dessa forma, as partes podem curar-se e desenvolver-se. Ambas as partes, contudo, retornam à vida com suas extraordinárias visões de sacrifício, separação, angústia, confusão, vazio total e mal. As partes separadas.
masoquismo sempre me levou pra esse lado, cara. Eu sou masoquista de outros meios, não como você, que é mental. Eu entendo, pô, mas eu não entendo, cara. A gente é muito humano. É só parar de ler, eu volto a ser humano. Continua então. Eu tinha falado um monte de mal aqui. Sacrifício, separação, angústia, confusão, vazio total e mal. Elas têm um conhecimento íntimo da sombra do sofrimento. Essa visão deve ser integrada a um novo conceito de realidade ou de divindade. Somente quando as experiências do indivíduo conseguem ser encaradas como significativamente relacionadas com uma imagem de transpessoal, é que o indivíduo identificado com o bode expiatório consegue encontrar a autoaceitação necessária à vida. Muitas dessas pessoas chegam a reconhecer que a face sombria da divindade constitui uma força palpável, uma força que merece o respeito de uma confrontação consciente no contexto do fenômeno moral da divindade. V. Jung, Answer to Job. O comportamento de Jeová com relação a Jó, escreve Jung, é o de um ser inconsciente que não pode ser julgado moralmente. Jeová é um fenômeno e, nas palavras de Jó, não um homem. Essa é a nota de rodapé. Que merece o respeito de uma confrontação consciente. No contexto do fenômeno amoral da divindade, a sombra humana encontra seu sentido e propósito transpessoais. Ela participa do paradoxo da ordem e da desordem divinas. A conquista dessa percepção é árdua. É dela que os patriarcas das religiões defendem a humanidade ao limitar a realidade e a divindade aos ideais de virtude. Céus! Como assim eu me perdi? É que uma pessoa perguntou qual a religião nossa. Aí eu fui respondê-lo e me perdi. Você explicar a religião, cara, eu sinto muito, mas eu tô preso nesse complexo aqui, cara. Foi algo que a gente se perguntou o ano inteiro, mas por que você tem os pais da igreja, cara? Mas por que se eles sabiam de toda essa alquimia, cara? Por que só as virtudes? Essa autora nos conta. Então pode reler essa... A conquista dessa percepção é árdua. É dela que os patriarcas das religiões dêem totalidade da vida. Polivalente. Poli são vários, cara. Valente. Muitas valentias. Polivalente. Não sei, cara. Fica a dúvida. Eu só respondo que é poli, que é mais de um. Vários. Valente fica... valente. Os que sofrem do complexo de bode expiatório situam-se entre os indivíduos chamados a essa visão, adquirida ao mesmo tempo por intermédio da cura do complexo e com o intuito de conseguir essa cura. Como nós? Acabou! As notas agora. Finalizou o livro, cara. Eu sabia. Mas não contou. Droga. E Alice, eu sabia que o livro estava para acabar. Eu tava olhando ali. O livro estava para acabar, sabia? Vai logo, e as notas? As notas eu li no decorrer do livro, cara. São aquelas notazinhas. Que nota? As notas que aparecem. Não tem, mas tipo, não tem mais nada do autor. Acabou. Ele tá no luto, na depressão. Eu ficava assim quando zerava Assassin's Creed 2. Então que tal encerrar a live e apontar que terminamos o livro? A gente já terminou, cara, mas
Mas essa última parte é muito alquimista, cara, muito ocultista, cara, pra deixar passar assim. É, velho, eu também achei, tipo, eu não entendi o que, como assim? Onde é que a gente volta? Ela tava falando do coletivo. O espírito de todos os... Eu voltei algumas páginas. Se duvidar eu volto e vou indo. Aí volto de novo. A questão do bode, cadê? Fala que o espírito de todos os grupos tende a uma consciência de nível mágico, uma propensão de dissociação e a projeção da sombra. É uma consciência. O espírito de qualquer coletivo, você com uma pessoa, duas pessoas já são uma sociedade, é um coletivo. O espírito, quando isso ao coletivo, o espírito é primitivo. A consciência grupal tem que ser... É uma consciência primitiva? Não, cara, a consciência é um nível a ser desenvolvido. Sim. A consciência grupal é um nível a ser desenvolvido, então, é isso? É. Sim. Olha que o espírito de todos os grupos tende a uma consciência de nível mágico. O nível mágico é o nível pré-egóico. É o nível das ideias de Platão. Sim. Uma propensão à dissociação e à projeção da sombra. Projeta. Dissocia e projeta no amiguinho, no irmão, no pai, na mãe, no tio, no marido, na mulher, pô. Essa projeção da sombra é projetar aquilo que é negativo, de impureza. Que é de si mesmo ali vendo o outro. A maior parte dos grupos mantém seu senso comum de identidade pessoal por meio da união contra o adversário. Uma polaridade é o que se encontra bastante na contemporaneidade. Existe um inimigo, existe alguém a ser repudiado que mantém um estado de união, expulsando o que seja considerado negativo. E eu falo por experiência própria, estivemos em muitos grupos, sempre tem um inimigo de fora que precisa ser vencido, cara, ser cravado uma espada em seu peito, simbolicamente falando. Ninguém crava uma espada aqui é Rondônia, mas não é medieval. Sim, mas há sempre esse ódio, esse pensamento destilado, cara. Existe uma figura do inimigo. Sim, sempre fora. Está. E quando não é o traidor, níveis mágicos de consciência, acho que é disso que se trata, esses níveis mágicos, eles são primitivos. Sim. Alguma mais coisa pra onde eu vou, cara? Só vai um pouco mais. Eita, celular caiu. O tipo de consciência que possibilita a percepção desse fato não é característico do espírito grupal primitivo, que acabamos de dizer. Deve ser deliberadamente estimulado. Só pode manifestar-se no nível individual e a menos que haja um respeito pelas perspectivas individuais no grupo, as vozes diligentes que clamam em meio à aridez. Cara, eu adoraria citar a experiência, na experiência que a gente viveu bastante esse ano, cara. Alice, minha gata. E foi o que eu mais citei, cara, nas reuniões que existiam. Eram reuniões ditas sérias, de pessoas maduras. A carência de um mediador. Simplesmente ia fulano, roubava a vez do outro, falava em cima do outro, ficava ali sempre falando quando apunhava, sempre uma carência de chamar a atenção e cadê o mediador? Sim, sim. A minha experiência aí é que tipo, eu só sou mais uma galinha nesse galinheiro, eu não vou ser voz ativa desse lugar, porque eu nem presente sou, eu tô aqui hoje e tal, e por essas e outras experiência de 2023.
não quero saber de sociedade, cara. Só digital. Ver a cybersociedade. Aqui é pra nota de rodapé 86. A nota de rodapé eu vou ler de novo. Sugere-se aqui a necessidade de novas formas de autoconfronto grupal por meio do nivelamento mútuo de cada membro. Esse nivelamento mútuo a gente também passou uma experiência em 2017 na oficina do Anselmo. Foi realmente pra lá que minhas memórias foram guiadas. Ele tratou uma terapia exatamente como ele afirmou que fez, cara. Foi uma terapia grupal, basicamente, que a gente viveu. Isso é importante, necessário, mas tipo, a gente que é daqui veio o homem de fora aplicar isso aqui, cara, porque de fora do estado, porque não se encontra aí na esquina. Esses pontos terapêuticos aqui parece que ainda não se desenvolveram, cara. Isso é real. Você encontra pontos ali de espiritualidade em que são budistas, por exemplo. Aí tem aqueles lances piramidal como a Nova Acrópole que... Eu não quero citar, cara. Peguei de exemplo. Aí tem aqueles lances piramidal como a Nova Acrópole que... Eu não quero citar, cara. Peguei de... Explica-se sobre a literatura dinâmica de grupo familiar. Sustenta tanto a eficácia dessas formas quanto o potencial de aprendizado de novas formas de consciência por intermédio da terapia grupal e familiar, ou seja, a aprendizagem é a questão. O adulto está perdido, aprendizagem. É o mínimo que se pode fazer por si. E não simplesmente aprendizagem, mas um autoconhecimento, cara. Mas é o mínimo. Sim. E a história Eu acho que tem a ver com... o mínimo leva até uma ideia de amor próprio. O mínimo, você vê que é a questão, você tem a cultura pop, o filme Megan, o filme inteiro trata-se de aprendizagem. Aquela boneca lá, eu pouco lembro do filme, mas eu lembro que eu tava vendo. Sim. Aprendizagem é a questão. Quem produz, quem é produtor cultural sempre tem que adotar um ponto. Ali era tratava-se de um ponto tecnológico, mas a questão ainda é a aprendizagem. Sim. Tô mais... E agora mais comentários, tô mais no luto pós-livro. Ficava assim no pós-game, no pós-filme. No fim é a relação do sujeito-objeto. Não, sempre vai variar ali o objeto. É uma situação foda. É falar as variadas coisas que se faz. Quando eu tô ouvindo alguém, as pessoas falam sempre uma reação, mas para cada objeto diferente. Eu fico ali, tadinha, ainda não percebeu que a reação dela é a mesma e que o que muda é a variável externa.